Falar com você nessa noite, amém? E você quer ouvir a voz de Deus, dá um amém bem alto aí para a glória de Deus. Amém. Pastor Fabrício, pregador da noite, vai nos trazer a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus bendito e santo, obrigado, muito obrigado, porque temos o privilégio de sermos participantes da Tua glória através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nós participamos dessa glória pela palavra, pois a palavra nos santifica, nos purifica, nos liberta, transforma a nossa vida e renova a nossa mente. Senhor, nesse momento que o Teu servo seja um instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor use ele para a glória do Teu nome, para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação de almas, e que ele seja usado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Eu ainda estou me acostumando. Tem sido uma semana de primeiras vezes, né? Primeira vez, primeira semana sim, tive a oportunidade de pregar na PIB em Piabetá na quinta-feira, então primeira pregação fora. E hoje primeira pregação na minha igreja, como pastor, e algumas pessoas falaram assim, eu tenho que aprender a te chamar de pastor. Eu falei assim, eu também. Estamos juntos aí nesse processo, aprendendo. Você já percebeu que a gente tem falado de perdão? Se você tem estado aqui ou acompanhado na sua casa, a gente já falou sobre ser liberto, o poder que o perdão tem, a necessidade de perdoar, a relação de família. O pastor André falou sobre isso no texto, e o pregador que teve na quarta-feira também pregou no mesmo texto. As meninas falaram comigo. Eu estava trabalhando, não pude estar aqui, mas eu queria tratar com você, obrigado, de uma outra forma de perdão que talvez seja mais comum do que você imagina e difícil de praticar. Abra comigo 1 João capítulo 2, eu queria te pedir que deixasse a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos além desse. Esse é só para a gente começar a pensar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Foi lido hoje pela manhã, inclusive. 1 João 1, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, a gente quer te louvar mais uma vez pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua palavra, pelo teu cuidado conosco. Espírito Santo de Deus, fala aos corações, trata aquilo que o Senhor sabe que precisa tratar, e não haja nada além de um instrumento nas tuas mãos para que a tua palavra seja pregada. Que as mentes estejam cativas, Pai, à tua palavra. Nada mais é importante. Nada lá fora, nada atrás de nós, do nosso lado. Apenas a tua palavra. Nós te louvamos, Pai, já por aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje. E já por aquilo que aprendemos pela manhã. E que aquilo que o Senhor tem nos mostrado sobre perdão há tantos domingos, quartas-feiras, e ainda vai continuar falando. Torne-se uma prática na nossa vida. Perdoar seja algo definido no nosso coração, algo que seja praticamente automático. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou, nos ensina a praticar o perdão. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Talvez, como o pastor Beto falou, como a irmã que disse que perdoou a outra irmã, talvez você já tenha perdoado alguém esse mês passado. Talvez você já tenha recebido o perdão de alguém. Mas talvez você tenha uma dificuldade que eu já tive, que é perdoar você mesmo. Às vezes a gente tem toda a dificuldade para perdoar o outro e não é fácil. Receber o perdão também não é, porque para o Zinho me perdoar eu tenho que admitir que eu errei com ele. E aí eu acho que eu estou certo.
às vezes não é tão simples você receber o perdão. Mas às vezes tudo isso acontece. E eu queria te fazer uma pergunta: você crê, e quem tem estado nos PGs de adolescente vai lembrar disso, racionalmente falando, e a gente trabalha muito com isso, com o racional e o emocional, que tem que andar junto. Você crê nessa palavra, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado? Sim. Uns 6 concordam, acreditam. Você concorda? Você acredita nisso? Sim? Amém. Então por que você não se perdoa? Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar a gente? E não ache você que isso é tranquilo, porque às vezes a gente erra, e há casos de pessoas que erraram, que pecaram, e não voltaram mais para os caminhos do Senhor. Não é por causa do pecado, não, porque houve arrependimento de verdade, mas a vergonha, o não se perdoar fez isso acontecer. Aí as relações acabam porque eu não me perdoo. A minha relação com Deus fica atrapalhada porque eu não me perdoo. Todo mundo já está resolvido, Deus já está resolvido, o outro já está resolvido, mas eu não resolvi. E aí eu queria então que você pensasse comigo a seguinte pergunta: por que eu não me perdoo? Eu não me perdoo muitas vezes porque eu não consigo apagar da minha lembrança as transgressões que eu cometi. E aí eu fico me perguntando, como é que eu pude fazer aquilo? Na sua relação com Deus, como é que eu fui pecar? Como é que eu fui fazer isso de novo? É a 10ª vez só essa semana que eu faço isso. Como é que eu posso estar repetindo isso? Eu amo tanto a Deus, eu acredito em você, eu também amo e eu também peco, eu também erro. Mas a gente não consegue apagar isso. A gente continua insistindo e isso não sai da nossa mente. Quando a gente peca contra uma outra pessoa, a gente fica se perguntando como eu pude fazer isso com aquela pessoa que eu amo tanto, que me ama tanto, que me ajudou. Às vezes, como o pastor comentou aqui, a gente vai, ajuda e a pessoa faz e de repente ela não consegue se perdoar daquilo que é da nossa ajuda e de ter nos decepcionado. Quantas vezes a gente fica se perguntando e isso fica martelando na nossa cabeça o tempo inteiro? Até porque se você não peca, simplesmente porque você tem medo do inferno, uma hora você vai cansar. A gente não deve pecar porque a gente ama a Deus. Porque a gente o respeita, porque a gente vê um Deus que nos ama tanto, ou alguém que a gente considera tanto, e a gente não quer pecar contra ela. E aí eu queria que você abrisse comigo, se você não deixou sua Bíblia aberta, abra, por favor, Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo, isso é Deus falando através do profeta, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Ele, por amor a ele não lembra. Então por que você fica insistindo em lembrar? Por que você insiste em fazer isso? Por que a gente teima em trazer de novo? A gente que traz, a gente traz de novo, a gente insiste naquilo. E aí você não consegue se perdoar. Talvez eu não me perdoo porque eu acredito que eu não posso prosseguir, eu preciso de ajuda para continuar. Mas eu acho que não, eu errei aqui e não dá para prosseguir mais. Eu não tenho mais como continuar depois dessa falha que eu cometi, depois dessa decepção que eu causei, depois desse mal-estar que foi causado. Eu já pedi perdão, já está mais dentro de mim, eu não consigo me perdoar. Às vezes, como a gente falou hoje, né, Augusto? Augusto e o Dudu, a gente falando, você erra, você tem que voltar a uma casa, né? Então você volta de onde você errou e continua. Mas não dá mais para prosseguir, não consigo mais, não adianta mais, não tem como. E aí eu queria que você pulasse agora comigo para 1 Colossenses 1 13 e 14. Eu tenho não só esse amigo, que eu estou lembrando dele aqui, mas não vou citar o nome, mas eu falo muito isso para algumas pessoas. Fabrício, eu errei, eu pequei, mas eu pedi perdão. Eu falei assim, então, irmão, sacode a poeira e vamos embora. Segue. Porque o que o diabo quer é te parar. Ele quer que você pare, que você não continue mais. E às vezes a gente favorece isso, não nos perdoando, acreditando que a gente não pode prosseguir. Colossenses 1, 13 e 14. Pois, ainda bem que o conselho já passou, né?
Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E eu anotei aqui para não te dar uma informação errada, eu fui dar uma pesquisada, e essa remissão vem do latim remissionem, que é a ação de pôr a caminho de novo. Deus te traz essa remissão e te põe a caminho de novo. E a expressão é exatamente essa, não é entrar num caminho, é te põe no caminho de novo. Você volta a caminhar. Mas a gente acha que não. Não dá mais para caminhar. Ah, eu sou muito pecador. Bem-vindo ao clube, irmão. Mais uma de hoje lá, a gente comentou na classe com os adolescentes, se você não se acha o maior pecador que você conhece, é melhor você rever seus conceitos. Que o maior pecador que eu conheço sou eu. Eu não sei vocês, mas eu garanto para vocês que o pior pecador que eu conheço sou eu. E a gente erra com alguém, a gente erra com Deus, apesar do perdão haver de lado a lado e de Deus para nós. Porque eu estou falando de você e de mim, de um arrependimento verdadeiro. A gente se arrepende de verdade. Mas dentro de nós isso continua. A gente não se permite prosseguir. A gente acha que não dá mais. E Deus vem dizendo aqui que Ele te coloca no caminho de novo. Ele te tira, nesse texto, Ele te tira do poder das trevas. Quando Ele diz assim, nos tirou da potestade, dependendo da sua versão, eu acho que do reino das trevas, algumas versões estão assim. No original, Ele está te tirando do poder do diabo e dos seus anjos. Você, às vezes, muitas vezes não me perdoo porque eu acho que eu ainda pertenço ao diabo. E ele vem e acha que eu ainda pertenço a ele também. Mas a função dele é nos acusar. Cada um no seu quadrado. Ele vai te acusar. Ele não vai mudar isso. Mas o texto nos garante que Deus vai nos colocar a caminho de novo. E nós não pertencemos mais e não estamos mais debaixo do poder dele. Ele não tem mais poder nenhum. A gente é que dá, a gente é que permite certas coisas, ao não nos perdoar. E repito, talvez isso seja mais difícil do que você imagina. Muitos não conseguem prosseguir porque não se perdoam, porque acham que não dá mais. E um texto que eu amo muito, entre tantos, né? Só de Gênesis e Apocalipse. Eu não me perdoo porque eu me sinto preso no meu erro, no meu pecado, na ofensa que eu causei. Eu fico preso ali e remoendo, e remoer é moer de novo. E aquilo vive remoendo e volta, e volta. E se não volta, o diabo vem e te lembra. Lembra o que você fez? Lembra o que você fez há 10 anos atrás? Lembra o que você fez há 3 anos atrás? Lembra do pecado que você cometeu há 1 ano atrás? Lembra daquele pecado que você nem era crente ainda e você cometeu, aquela coisa horrível que você fez? Ele está o tempo inteiro te lembrando disso. E a gente vai definhando. Só que ainda no mesmo livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma cédula contra você. E se a cruz estivesse aqui, a nossa cruz lá de cima, eu até usaria ela. Mas é exatamente isso aqui. Deus foi lá e pegou a sua cédula. Só que ele não só rasgou ou só amassou, não. O texto nos diz que ele, cravando-a na cruz, ele destruiu essa cédula. Não tem mais essa acusação contra você lá. Essa acusação está dentro de você, ela não existe mais. Eu aprendi com um professor que ele dizia algo assim: a graça, ela te traz liberdade, mas traz responsabilidade. O que eu vou te dizer agora não é para você também achar que você vai fazer aí à vontade e sair pecando, que não funciona assim. Mas quantas vezes isso nos machuca e a gente erra, às vezes, a mesma coisa, e a gente chega a Deus e fala assim: Senhor, estou aqui de novo. Pelas minhas contas é a 10ª vez só essa semana.
Só que nas outras 9 vezes houve um arrependimento de verdade. E eu acredito nisso. Quem está lutando contra algo segue se arrependendo e cai e se arrepende. E Deus olha para você e fala assim, não lembra, essa é a primeira vez. Porque para Ele não existe mais. A cédula que havia contra você, contra mim, não existe mais. Mas o diabo continua me acusando, lógico, ele é o pai da mentira, ele faz daquilo que lhe é normal. Ele vai seguir te acusando. Ele não quer que você se perdoe, porque o perdão te liberta. Você vai se ver livre. Lógico que você não pode, como eu disse aqui, achar assim, não, então tá beleza, então não vou esquentar a cabeça com mais nada. Não, mas não se preocupe mais com isso. Houve realmente um arrependimento? Realmente você pediu perdão a quem você tinha que pedir perdão? Pediu perdão a Deus? Alguém te perdoou? Não deixe mais o diabo te atacar com aquilo que não existe. O texto, e são textos que eu te aconselho a guardar, anota aí, que muitas vezes vai ser útil a você em alguns momentos. Eu não sei quantos aqui já assistiram, se não assistiu, assista, Quarto de Guerra. Às vezes você precisa falar a palavra mesmo. Falar de verdade, assim como às vezes falar o nome da pessoa, às vezes a gente precisa falar para o diabo aquilo que ele precisa ouvir. De repente você precisa chegar para o diabo hoje e falar assim, a cédula que você tinha contra mim não existe mais, ela foi cravada, aniquilada na cruz, ela não existe mais. Para que você se perdoe. E me perdoe repetir e ser redundante. Deus já te perdoou, você já resolveu. Partindo do princípio que você se arrependeu de verdade, eu acredito em você. Você não tem mais o que se preocupar. Só em não errar de novo. Eu não me perdoo, porque eu ainda assim, apesar disso tudo, eu acho que Deus se lembra do que eu fiz todas as vezes que eu vou até Ele. Hebreus capítulo 10, verso 17. Vamos lá comigo? Hebreus 10, 17. Hebreus capítulo 10, verso 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isaías 43, ele já disse assim, eu, por amor a mim, não me lembro mais dos seus pecados. Só que lá, ainda nós estávamos no momento bem antes de Jesus, ainda havia todo aquele processo. Isso aqui é depois da morte de Jesus na cruz e ressurreição. Então Deus está te falando, eu jamais vou me lembrar dos seus pecados. E jamais é nunca mais. Só que a gente lembra. Ou talvez, né, eu uso muito isso quando falo disso, a gente já ouviu de alguns pregadores, né, que às vezes perdoar não é esquecer, e às vezes a gente não precisa esquecer necessariamente o que a gente fez, mas tem que parar de doer. Tem que parar de ter problema. Eu tenho uma cicatriz no punho aqui, que eu acho que eu comentei isso com os adolescentes no estudo, não foi? Ou no PG, que a gente falou sobre isso. Eu falei com alguém essa semana. Mas eu lembro aonde foi, eu lembro quando foi, eu lembro a idade que eu tinha, eu lembro o que aconteceu, eu lembro que sangrou pra caramba, eu lembro que eu tive que botar um pano aqui para poder dar uma estancada no sangue. Mas não dói mais. Não dói. Alguns erros, algumas atitudes que a gente tem, a gente talvez seria bom não esquecer, porque a gente não os cometa de novo. Mas a gente tem que olhar para aquilo ali e trazer ensinamento, e não uma acusação. Porque Deus não lembra mais. Talvez alguns erros, algumas situações, Deus permita que isso ainda esteja na nossa mente, mas sem nos acusar, para que a gente saiba, isso aqui não dá certo, eu já sei. É igual pai e mãe com filho, que filho tem uma fase que depois vocês vão ver, eles acham que a gente não foi criança, a gente não foi adolescente, a gente não passou por nada disso. E a gente fala assim, olha, vai dar ruim, vai dar problema, vai dar... Não. Falar muito isso para as meninas. Vocês acham que eu nunca fui adolescente, que a sua mãe nunca foi, que a gente não sabe de nada. Não, mas é uma lembrança de coisas erradas ou enganos que a gente cometeu, que a gente fala assim, não vai porque vai dar problema, a gente já sabe. É útil para ensinar, não para nos acusar mais. Não para que a gente traga isso como um peso. Se perdoe, irmão. Coloque isso dentro de você. Porque isso é Deus te dizendo, eu não me lembrarei mais. Então para de lembrar. Como é que eu sei? Se você lembra da cicatriz, se você lembra desse jeito,
está aí dentro de você para ser útil. Agora, se te dói ainda, se está te acusando algo que você já pediu perdão, você já está perdoado. E por isso eu perguntei para você se você crê em 1 João 1,9. Porque vai ter hora que a gente vai ter que crer nisso, de qualquer jeito. Às vezes a gente passa por situações e a gente se arrepende de verdade, a gente pede perdão a Deus, mas não tem fogo de artifício, não tem anjo descendo do céu, não tem música, não tem nada. Só tem a palavra dizendo que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me lavar de toda a justiça. Lembra do racional? É a fé racional. Que às vezes a gente fica esperando uma coisa meio mística e não funciona assim. O resultado pode até ser, o processo ele é simples, ele não é tão complexo. Ok, pequei, pedi perdão a Deus e a quem porventura tenha ofendido. E aí cabe para você pensar em duas frases que eu queria colocar aqui. 1 João 1,9, como eu já repeti aqui, a gente tem que aprender que pecado perdoado é pecado esquecido. Acabou. Mas tem que crer. Tem que acreditar. Porque a gente entra em crise por causa disso. Não mais Deus, não, Deus nada. Não tem mais Deus preocupado com isso. Tem você preocupado com isso. Tem o diabo te acusando com isso. Você se arrependeu de verdade? E aliás, fica aqui, eu ia falar isso no início, apesar de eu estar falando de você perdoar a si mesmo, é um ótimo dia hoje para você procurar alguém para perdoar ou oferecer perdão para alguém. Porque esse é o início do processo. O perdoar a si mesmo é depois disso tudo. E não adianta assim, já me perdoei porque eu briguei com a Bruna, mas com ela eu não resolvi. Tá tudo certo, já pedi perdão para Deus, eu estou bem, e eu não resolvi. Não, a ordem não é essa. Você resolve com Deus, resolve com quem você tem que resolver. Caso seja, tem coisas que somos só nós e Deus mesmo. E depois se perdoe. Às vezes a gente se deixa levar por isso aí. E eu queria que você abrisse comigo no último texto, Romanos 8, que é um texto bem conhecido, Romanos 8, a partir do 33. Que é aqueles textos que a gente vai como pregador, fala assim, não, eu vou só aqui, eu só esse pedaço. Vamos ler o texto todo, porque não, é um texto maravilhoso. Romanos 8, a partir do 33. Esperar você chegar lá, eu queria que todo mundo me acompanhasse, pelo menos nesse texto, Romanos 8, a partir do 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Algumas versões diz contra o justo do Senhor. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem condenará alguém perdoado por Cristo? E lembra quando eu te falei de você saber palavra, e ela pode ser útil para você em alguns momentos? Eu digo a gente, porque as meninas estavam mais novinhas, participaram dentro do carro de uma situação. Nós fomos a um culto uma vez, a Aurélio estava comigo, e na casa de um vizinho, de uma irmã lá do Nazareno, e acabou o culto, aquele culto no lá, foi embora, então, aí eu entrei no carro, a Aurélio de carona comigo, e tá a Aurélio do lado de fora. Eu entro, eu sou chato, eu entro, boto o cinto, e a Aurélio tá lá. E a Aurélio não entra no carro. Aí eu começo a ouvir a Aurélio, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falei, está acontecendo alguma coisa lá fora. E aí o Espírito Santo falou, você está esperando o que para lá também? Eu falei assim, aí eu saí, e ele estava conversando com um rapaz, nitidamente havia algo com ele, não estava, como a gente diz, sozinho ali, né? Depois nós descobrimos de qual religião ele era,
e ele falando, e uma das coisas, ele virou para mim, para Aurélio, e falou assim: então, vocês são muito pecador. Eu falei assim: sou. Você descobriu a pólvora agora, que eu sou muito pecador. Não, e você peca não sei o que. Eu falei: não, peco fora de casa, peco dentro de casa, peco em tudo quanto é lugar. E ele insistindo nisso, e eu trazendo, e isso é ensinamento, e a gente lê às vezes a história de Jesus e não consegue entender isso. Quando Jesus no deserto, quando foi tentado, foi esse texto que eu usei para ele. E eu olhei para ele e falei assim: quem tentará acusação contra o justo do Senhor? Porque é o Senhor que o justifica. Ali a gente começou a ganhar a guerra. Aliás, quem começou a ganhar foi Jesus. Porque ele estava ali nos acusando de algo. E isso, entendeu essa questão de você se perdoar? O diabo vai te acusar de coisas óbvias. Ele disse que eu era pecador. Eu falei assim: ok. E daí para frente, qual é a novidade? Não mudou nada. E a gente tem que estar sempre atento. O diabo vai tentar nos acusar sempre de tudo aquilo que a gente fez. Ele sabe. Só que ele sabe que a gente já foi perdoado. Mas ele sabe que o nosso coração às vezes se deixa levar. E só para fechar essa história direitinho, a gente tinha uma prática nossa, muito nossa da igreja naquele momento. Quem esteve lá com a gente vai lembrar, a gente usava uma expressão chamada guarda alta e fechada, ou seja, está sempre atento. E depois de tudo aquilo ali, a gente entrou no carro, ele entrou pela janela do carona, ele quase foi parar do meu lado. Ele se enfiou de um jeito ali e ele olhou para nós e falou assim: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não abaixam a guarda. Eu falei assim: ainda bem, né, irmão, porque se a gente sem baixar já está complicado. Mas foi a palavra. Nós somos pecadores. Antes daquilo ali e depois daquilo ali, tanto eu quanto Aurélio e todos que estavam lá cometeram pecado. Só que o justo é justificado pelo Senhor. Isaías 43 diz que é por amor a Ele. Aqui a justificação é por Ele. E os versículos 38 e 39 vão nos deixar claro que nada vai nos separar desse amor. A gente é que se afasta. Porque nem altura, profundidade. E o versículo 39, nem alguma outra criatura, se nada, e qualquer outro ser poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor que te perdoa e está te dizendo hoje: se perdoe, porque eu já te perdoei. Falta você se perdoar e seguir o seu caminho. E caminhar. E eu queria que você gravasse mais essa frase, que eu ouvi isso de uma pessoa há muitos anos: nunca permita que o diabo te acuse de algo que Deus já te perdoou. Não permita. Eu não estou falando de você agir com leviandade, mas não permita que o diabo venha te acusar de algo que Deus já te perdoou. Como é que eu sei que Deus já me perdoou? Eu já me arrependi, eu já confessei meus pecados e tenho certeza que 1 João 1:9 é verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos lavar e nos perdoar. Ele. Que hoje seja um dia que você se perdoe. Eu não sei o que está passando aí. Como eu te disse, eu já passei por isso. Quando eu vi essa frase, tem algum bom tempo já, tem mais de 20 anos, eu estava num momento desse, eu precisava me perdoar. E alguém chegou para mim que nem sabia nada disso, falou assim: nunca permita que o diabo te acuse daquilo que Deus já te perdoou. E eu estava preocupado com isso. Talvez você esteja preocupado com isso também. Eu queria que você baixasse sua cabeça e colocasse isso diante de Deus. E eu queria orar com você. Coloque diante dele aquilo que talvez você ainda te incomoda, aquilo que o diabo ainda te acusa, mas que você já resolveu. Você precisa resolver agora você e Deus, porque Ele vai te ajudar a se perdoar. Ele já te perdoou. Você disse aqui que você crê em 1 João 1:9. E é ser racional. O texto diz, você não precisa de nada acontecendo além de crer que o texto diz isso. Ele te perdoou. Pai, a gente te louva, Senhor, e te agradece e pede que o Senhor esteja nos ajudando. Como às vezes é muito difícil a gente perdoar alguém, admitir que errou para receber o perdão, mas às vezes passando essa barreira ainda fica a barreira da gente se acusar. E às vezes é com tanta boa intenção, porque a gente ama o Senhor e a gente não entende por que a gente comete a mesma coisa.
Mas é tão bom saber que o Senhor olha para nós e lembra que nós somos pó. O Senhor olha para nós e sabe da nossa estrutura porque o Senhor nos fez. E mediante o nosso arrependimento verdadeiro, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos abraça, o Senhor nos ama e caminha conosco. Pai, quando o diabo vier nos acusar daquilo que o Senhor já nos perdoou, daquilo que a gente já resolveu, seja com um irmão nosso, com alguém da família, ou mesmo que seja só com o Senhor, que a gente tenha esse texto na nossa mente, no nosso coração. Ninguém pode intentar acusação contra o justo do Senhor, mas não porque nós somos justos, porque é o Senhor que nos justifica. Porque seria muito justo, sem a redenção na cruz que o Senhor nos deu, a gente ser condenado. Mas a gente herdou junto, perdendo nossos pecados. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Que as pessoas saiam daqui hoje perdoando-se a si próprias. Que elas realmente possam pôr em prática isso. Que aquilo que está travado, talvez é um dom, é um talento no teu reino, que está preso por causa de um pecado que talvez já foi há tanto tempo, já está perdoado, mas a pessoa se deixa prender pelo diabo. Que essa pessoa seja liberta hoje, para a glória do teu nome. Que esse talento seja desenterrado. Que o medo de fazer, de estar na tua presença, Pai, a gente às vezes fica tão preocupado. Eu vou desse jeito, mas Ele é nosso Pai, Ele quer nos receber do jeito que a gente tiver. Que a gente não tenha medo de estar perante o Senhor, porque o Senhor foi para aquela cruz, o Senhor morreu e ressuscitou para que a gente possa estar diante do Senhor todas as vezes que a gente precisar, até que naquele dia a gente esteja eternamente junto contigo no céu. Liberta vidas hoje, Pai, e que a gente nunca mais se deixe ser acusado por aquilo que o Senhor já nos perdoou. Que esses textos possam estar na nossa mente e no nosso coração. Abençoa a vida de cada irmão meu. Toca naquilo que o Senhor sabe que precisa ser tocado. Cuida daquilo que precisa ser cuidado também na minha vida. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Glória a Deus. Coloca de pé, irmão. Vamos louvar ao Senhor. E faça essa oração enquanto canta essa canção. Porque o pecado que te acusava, o Senhor já te perdoou em nome de Jesus. Você é liberto pelo sangue do Cordeiro. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi de tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo.
ouvidos quando a tua voz chamou. Eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Amém. Talvez você ainda precise se arrepender de alguma coisa. Lembra que eu falei, você se acerta com Deus. Se você precisar, você se acerta com uma outra pessoa que porventura você tenha ofendido no seu erro. Mas primeiro é com Deus. E eu queria te dar a oportunidade hoje de se consertar com Deus. Porque foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E ali eu vi a vida que eu podia ter de novo. Se você está sentindo isso no seu coração, o coração batendo forte, eu queria te convidar para vir aqui para frente, para se colocar diante do Senhor, para a gente orar por você, para que com essa demonstração, e eu gosto de dizer que isso não vai ter fogo de artifício, talvez não tenha música nenhuma tocando, nem anjo descendo do céu, mas é a certeza que o texto que nós lemos aqui vai ser verdade na sua vida. Ele te perdoa de todo pecado, Ele te lava de todo pecado, Ele te justifica. E ninguém mais vai intentar acusação contra você. Ninguém mais, nem o diabo, nenhum de nós. Não perca a oportunidade. Não é terrorismo gospel, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem quando a gente sair daqui. E a você, meu irmão, minha irmã, talvez você deixou de adorar porque você não se perdoou ainda. Talvez você não tenha ofertado porque você não se perdoou ainda. Talvez você não tenha dado ouvidos à voz de Deus na tua vida porque você não se perdoou ainda. Eu queria te convidar aqui à frente também, se você está precisando de ajuda de Deus, para se perdoar. De repente está tudo resolvido, está tudo tranquilo. E também a você que sabe que precisa perdoar alguém, vem aqui a gente orar com você. Talvez você não tenha ninguém. A gente esses dias conversando, você é engraçado, a gente se examina, né? E se não tem ninguém, não tem problema nenhum. Feche seus olhos, vamos orar. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado de perdoar a si mesmo, de receber o perdão dele e de perdoar ou oferecer o perdão a alguém. Não deixa o dia hoje encerrar antes que você faça isso. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que quando a gente erra e se afasta, o Senhor nos busca, o Senhor nos procura com o Teu amor, com o Teu carinho, com a Tua obra de redenção. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor ofereceu perdão a nós. Obrigado porque o Senhor permitiu que a gente se perdoasse. Obrigado porque o Senhor não permite que nós sejamos acusados por mais ninguém, porque o Senhor aniquilou na Tua cruz, Pai, tudo que tinha contra nós. Pai, se algum de nós aqui ainda precisa perdoar, ou se perdoar, ou oferecer perdão, que isso aconteça hoje, Pai. Que antes de sair, se essas pessoas estão aqui dentro da igreja, que haja uma resolução hoje, agora, para que o Teu nome seja exaltado, para que eles reconheçam em nós o Teu amor quando nós nos amarmos uns aos outros, quando nós formos um de verdade, Pai, como Tu eras com o Pai, como Tu és até hoje. Pai, se alguém aqui ainda precisa de um encontro com o Senhor, que ele não concilie o sono antes de fazer um concerto com o Senhor. Espírito Santo de Deus, fala. Talvez alguém está assistindo agora e sentindo o Teu toque, Pai, abençoa essa vida. Salva, trabalha, direciona, que a gente possa ser bênção na vida de cada um. Pai amado, que o Teu amor, que o amor de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a Tua igreja aqui nesse lugar e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.